Olá, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos. É uma alegria receber você aqui no canal da igreja. Espero que você possa ser abençoado por essa mensagem, por essa palavra, que é muito importante para a nossa vida. Eu gostaria de falar com você hoje sobre um tema muito importante, que é o segredo revelado sobre o reino de Deus. Isso mesmo, o segredo revelado sobre o reino de Deus. É importante entender isso, é importante entender essa mensagem do reino de Deus, porque foi a mensagem que Jesus pregou, foi o que ele falou, foi o que ele ensinou. Quando nós vamos aos evangelhos, conforme está registrado na Bíblia, nós encontramos ali os ensinos de Jesus, a pregação de Jesus, e ela está relacionada com o reino de Deus. Foi isso que Jesus pregou sobre o reino de Deus. E o que é o reino? E o que nós podemos entender sobre o reino? E o que significa dizer que o reino de Deus se revelou, o reino de Deus chegou? É importante a gente saber disso, porque é isso que vai dar para nós um entendimento da mensagem de Cristo, daquilo que nós também como igreja e individualmente como pessoas queremos, almejamos ao nos tornarmos cristãos, seguidores de Cristo, aqueles que colocam a sua fé na mensagem de Cristo, na palavra de Cristo. Então, eu gostaria de conversar com você hoje sobre o segredo revelado sobre o reino de Deus. E para que a gente converse sobre isso, é importante a gente aqui definir alguns termos importantes. Primeiramente, o que nós queremos dizer sobre reino? O que a Bíblia diz sobre isso? O que Jesus fala sobre o reino? Bom, Jesus falou muitas coisas sobre o reino. Ele ensinou muitas coisas sobre o reino. Ele contou parábolas para falar sobre o reino, para explicar o reino, para revelar o reino. Então é importante, em primeiro lugar, que a gente entenda o que é o reino de Deus. E eu gostaria de ler aqui para você uma definição de um teólogo que eu admiro, que é o Led, né? George Led. Ele tem livros escritos sobre o reino, né? E ele diz o seguinte, a sua definição de reino é: o reino de Deus, antes de tudo, é o governo redentor divino manifesto em Cristo. Então, em primeiro lugar, ele coloca que o reino de Deus é a obra redentora de Deus. É a obra que Deus trouxe a esse mundo para redimir, para resgatar, para salvar aqueles que creem em Cristo. E esse reino, ele entrou na história. Ele foi inaugurado aqui. Ele está presente na história humana. Tá? E esse reino também, ele vem para derrotar os inimigos. Porque para você redimir, para você resgatar, é preciso antes derrotar as forças que escravizam, as forças que sequestram as pessoas, que sequestram esse ser que está precisando de resgate, de ser redimido. Então, o reino de Deus é a obra redentora de Deus que está ativa na história humana e que derrota os inimigos de Deus e que traz aos homens as bênçãos do reino. Né? É o reino de Deus, é o governo de Deus, é a autoridade de Deus, é a soberania de Deus. O reino não é um lugar, o reino não é um espaço geográfico. Né? O reino, ele não significa que são as pessoas. O reino é o governo, é a autoridade. O reino é a soberania. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ensina a orar dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, quando a vontade de Deus é feita, ali está a autoridade do rei, ali está o governo do rei, ali está a soberania do rei. Portanto, o reino de Deus, né, é esse poder de Deus, é o governo de Deus que entra no mundo,
que invade a história humana por meio de Cristo, para derrotar os seus inimigos, principalmente os inimigos espirituais, tá? E também o reino de Deus é a esfera em que as bênçãos do governo de Deus são vivenciadas. Então, quem está no reino de Deus, quem está debaixo do governo de Deus, da autoridade de Deus, da soberania de Deus, quem se submete à vontade de Deus, ali, nesse espaço, né, de submissão, ela experimenta as bênçãos do reino de Deus. Tá certo? Portanto, é importante a gente entender isso, né, que o reino de Deus é o governo, é a autoridade, é a soberania de Deus. Né? O reino de Deus é essa esfera onde a gente desfruta das bênçãos do reino. E como o reino é eterno, essas bênçãos também são eternas. Então é importante a gente entender o reino, tá certo? Bom, outro termo que a gente precisa definir aqui é mistério. O que significa mistério? Né? O mistério não é, na Bíblia, não é algo esotérico. Não é algo que é proclamado e anunciado apenas para os iniciados. Né? Existem religiões de mistério, que você só conhece os mistérios conforme você vai crescendo, conforme você vai mudando de grau. A Bíblia não ensina isso. Né? Então é importante a gente entender o que é um mistério. E mistério, quando a gente vai para a Bíblia, né, é um segredo revelado. É um propósito oculto de Deus que os homens não conhecem, não conheciam, né, que ficou oculto durante eras, certo? E que foi revelado por Deus a todos os homens. Então o mistério era algo que estava oculto, era algo que estava encoberto pelas eras e que Deus decide, num determinado momento da história, revelar o que estava oculto. Ele é como se ele tirasse o véu e deixasse agora que os homens vissem e conhecessem esse mistério, tá certo? Então, o reino de Deus, a vinda do reino, ele é um mistério. É isso que Jesus explicou. Né? Ele não é uma manifestação que nós chamamos de uma manifestação escatológica, apocalíptica, uma manifestação e que vai impactar de uma forma visível, né, a humanidade, o mundo. Por isso que o reino é um mistério. Né? O reino é um mistério porque ele é proclamado a todos os homens. É proclamado e pode ser entendido pelas pessoas. Foi isso que Jesus ensinou. Ele disse em Mateus 13, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouco, o capítulo 13 de Mateus, que Jesus diz assim: a vocês, falando dos seus discípulos, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Olha, vocês estão entendendo o reino. Vocês estão... a vocês está sendo revelado o reino. Ele diz assim, mas a eles não. Quem são eles? Aqueles que não creem. Né? E Jesus completa dizendo, mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Ou seja, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, o mistério do reino está sendo revelado. Mas está sendo revelado para vocês que creem, para vocês que recebem a minha palavra, para vocês que estão comigo, me seguindo pela fé. A vocês é dado o conhecimento do mistério do reino, mas a eles, aqueles que não creem, aqueles que não me seguem, aqueles que não se submetem à minha autoridade, a esses o reino está oculto. Então, bem-aventurado, felizes são vocês, né, que têm olhos para ver e que têm ouvido para ouvir. Felizes são vocês que recebem a minha palavra e creem na minha palavra.
Então, o mistério do reino foi revelado por meio de Cristo. Tá? O mistério do reino foi anunciado por Cristo. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava encoberto, foi totalmente revelado por meio de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. É o mistério do reino que Cristo revelou. Muito bem. Outra definição importante é sobre parábolas, porque nós vamos falar sobre várias palavras daqui a pouco, certo? Eu vou explicar para vocês o significado de algumas palavras que revelam, né, parábolas que revelam o mistério do reino, porque Jesus falou por meio de parábolas. E o que são parábolas? Né? Uma definição fácil é que parábola é uma história extraída da vida cotidiana para transmitir uma verdade moral ou espiritual, tá? Uma verdade religiosa. Portanto, parábolas são histórias tiradas do dia a dia. É por isso que Jesus fala, por exemplo, da parábola do semeador, da parábola do pescador que puxa a rede do mar. Ele fala da parábola da pessoa que encontrou uma pérola, ele fala da parábola do joio e do trigo, da parábola do tesouro que estava escondido. Né? Isso são coisas que realmente aconteciam. Jesus não está inventando uma história, ele está pegando aquilo que é do cotidiano e colocando isso diante das pessoas para explicar e para revelar o reino de Deus. Ok? Então, para a gente ficar na mesma página, o reino de Deus, né, é a autoridade de Deus, o governo de Deus, é a soberania de Deus. Tá? O reino de Deus é esse poder redentor de Deus que invadiu a história por meio de Jesus Cristo e trouxe bênçãos espirituais. Tá? E esse reino, ele veio de forma misteriosa. Ele estava oculto. A maneira como ele iria se manifestar estava, em parte, oculto. E foi isso que Jesus explicou por meio das suas parábolas, que nada mais são do que histórias do cotidiano para explicar, né, e para transmitir uma verdade religiosa, certo? E a parábola, ela tem, na sua essência, uma única verdade. Não é um conjunto de verdades. Muitas vezes as pessoas elas leem uma parábola e elas querem pegar sentido e significado em todos os termos da palavra. Mas quando Jesus conta uma parábola, ele não está preocupado com todos os detalhes da parábola. Ele tem uma verdade para transmitir, uma verdade para declarar. E é importante a gente encontrar essa verdade na parábola que Jesus contou. Tá certo? Muito bem, então vamos agora falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Havia uma expectativa em Israel muito grande, muito forte, de que um dia um Messias, um rei, ungido por Deus, viria ao mundo e estaria inaugurando o reino de Deus, trazendo o reino de Deus com grande poder, tá? Com grande glória. E esse reino encheria toda a terra. E esse reino iria restaurar a nação de Israel. Essa era uma grande expectativa. Por quê? Porque depois que Israel foi invadida, em primeiro momento, pela Babilônia, né, e o povo foi levado cativo, nunca mais Israel viveu como uma nação totalmente livre. Teve períodos de liberdade, mas duraram pouco. Tá? Israel sempre teve debaixo do jugo dos impérios. Primeiro o Império Babilônico, depois o Império Persa, o Império Grego e, nos tempos de Jesus, o Império Romano. Então Israel não era uma nação completamente livre, totalmente livre. E eles aguardavam essa libertação. E onde eles buscavam essa esperança? Eles buscavam essa esperança principalmente no texto de Daniel. Daniel, capítulo 2, conta
né? Um episódio que aconteceu lá com o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, e que esclarece para nós a expectativa do reino que havia em Israel. Né? O texto diz que o rei, certo dia, convocou os sábios e disse: olha, eu tive um sonho perturbador essa noite. E eu quero a interpretação do sonho. Eu quero que vocês me interpretem esse sonho que me deixou abalado. Os sábios disseram: ok, rei, nos diga o sonho e nós lhe daremos a interpretação. O rei disse: não, eu quero que vocês me digam qual é o meu sonho. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e quero que vocês interpretem o sonho. Os mágicos, os magos, os sábios, eles ficaram atordoados, assustados. Ó rei, como assim? Nós não podemos conhecer o sonho. Nós não temos esse poder. Eles dizem, só os deuses têm poder para fazer isso. Eles não habitam entre nós. O rei fica indignado, furioso, e decreta que todos os sábios devem morrer. Bem, isso chega ao conhecimento de Daniel. Daniel, ele era um dos sábios na Babilônia, considerado um homem sábio. Daniel então vai orar, buscar a Deus, e Deus revela a Daniel o sonho do rei. Né? E aí, Daniel então é conduzido até a presença do rei para explicar, para dizer ao rei o que ele sonhou e para dar uma explicação para o sonho do rei. E o que o rei sonhou? Né? Agora a gente vai ler aqui Daniel capítulo 2 para a gente entender um pouquinho o que foi que o rei sonhou. Daniel diz assim: tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo, na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Foi então isso que Daniel disse. O teu sonho foi que você viu uma estátua, que era uma estátua de uma aparência terrível, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o peito, feita de prata, e tinha também braços, que eram de prata, o quadril era de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro. E então veio uma pedra, rolou, estraçalhou, destruiu completamente a estátua, e todos os materiais da estátua viraram pó e o vento levou. Mas essa pedra, rei, ela cresceu e se tornou uma montanha e encheu toda a terra. Bom, qual é a interpretação do sonho? Daniel diz o seguinte: tu és a cabeça de ouro, falando do rei da Babilônia. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Na época desses reis, Daniel vai dizer, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos
e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então essa era a expectativa dos judeus. O reino de Deus invadiria esse mundo, esmagaria os reinos deste mundo e encheria toda a terra, conforme a explicação da visão do rei dada por Daniel. Essa pedra, rei, que rolou sem auxílio de mão, que esmigalhou tudo, e que cresceu, que se tornou uma montanha e que encheu a terra, essa pedra simboliza o reino de Deus, que vai chegar, vai destruir todos os reinos e vai encher toda a terra. Então o reino de Deus dominaria tudo e nunca seria dominado por nenhum povo. Essa é a expectativa dos judeus. A chegada desse reino que vai encher toda a terra, dominar toda a terra e jamais será dominado. Agora vocês imaginam quando surge João Batista pregando no deserto. João Batista agora chega dizendo que o reino de Deus chegou. Mateus 3 diz isso, né? Jesus ainda não se manifestou, mas João Batista, o enviado para abrir o caminho para o Messias, ele começa a pregar lá no Rio Jordão, lá no deserto, e ele começa a dizer aos seus ouvintes: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O reino que vocês esperam. O dia em que virá esse dia prometido, em que aquela pedra rolada vai se transformar numa grande montanha e vai destruir todos os reinos e vai estabelecer um reino mundial, um reino poderoso, um reino eterno, esse dia está chegando. Preparem o coração de vocês, se arrependam, se convertam, voltem-se para Deus, porque o grande dia do reino de Deus está chegando. As pessoas ficavam olhando e ouvindo a mensagem de João, e muitos se batizaram, muitos se converteram, muitos receberam a mensagem de João, mas outros ignoraram. Aí, quando João Batista foi preso, Jesus, então, começa a pregar também sobre o reino. E a mensagem de Jesus é a mesma mensagem de João. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se, voltem-se para Deus, porque o reino de Deus chegou. Mas que reino? O reino que nós imaginamos que era um reino glorioso, um reino que viria para dominar toda a terra, um reino que encheria toda a terra. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram olhando para Jesus e não estavam tendo as suas expectativas preenchidas por Jesus, porque elas não estavam vendo o reino se manifestar de forma gloriosa, de forma poderosa, enchendo toda a terra. Um reino que vem para destruir os reinos deste mundo, para destruir os poderes deste mundo. E elas começam a ficar confusas e em dúvida. Foi isso que João Batista mandou os seus discípulos, quando ele estava preso, ele mandou os seus discípulos até Jesus perguntar: tu és o Cristo? Ou temos que esperar outro? Porque João não estava vendo o que se imaginava que fosse o reino, um reino poderoso, um reino que destruísse os demais reinos. E essa era a dúvida. O Senhor é o Messias? O Senhor é o reino ungido? O rei ungido? O Senhor realmente veio para inaugurar o reino, trazer o reino de Deus com poder e glória? E a resposta de Jesus foi: João, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os endemoniados estão sendo libertos, a mensagem do reino está sendo pregada. Tire as suas conclusões, porque o reino
veio de uma forma misteriosa. E é isso que Jesus vai explicar nas suas parábolas. Então eu gostaria agora de me voltar para Mateus capítulo 13. Nós vamos ler alguns textos aqui e nós vamos falar sobre essas parábolas que revelam o mistério do reino. E quando a gente entender os mistérios do reino, então nós vamos compreender a mensagem de Jesus, tá bem? Então acompanhe comigo aqui Mateus 13. Começa dizendo assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele enquanto todo o povo ficou na praia. Então ele falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram comer. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Então aqui Jesus conta a sua primeira parábola sobre o reino, porque ele está agora revelando o reino e revelando o mistério do reino. E o que essa parábola diz sobre o reino? Vamos ver aqui no verso 18, Mateus 13, 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. O próprio Jesus vai explicar. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Tá? Então veja, Jesus está dizendo o que aqui? Jesus está dizendo, olha, o reino veio, o reino chegou, o reino está sendo anunciado, mas há diversas maneiras de se lidar com o reino, diversas maneiras de receber o reino. O reino nem sempre é recebido do jeito que deveria. A mensagem do reino pode ser recusada. A mensagem do reino pode não vingar na vida da pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão achando que o reino virá com poder e grande glória para dominar tudo e dominar a todos, mas eu estou dizendo para vocês que existem certas pessoas que vão resistir o reino. E elas vão resistir à mensagem do reino, a mensagem não fará efeito na vida delas por várias razões. Mas sempre vai existir o solo bom, que acolhe a semente, que acolhe a palavra e que dá fruto, que crê e que vai viver no reino e vai desfrutar das bênçãos do reino. Era isso que eles não entendiam. E Jesus vai continuar falando ainda mais. Então, o primeiro mistério do reino é que o reino veio na pessoa de Jesus. Jesus inaugura o reino, só que esse reino vai encontrar corações indiferentes e corações que acolhem o reino e a palavra de Deus, certo? É isso que Jesus está ensinando sobre o reino. Aí ele diz uma outra parábola, que também revela o reino de Deus, que está no verso 24, Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas,
o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Veja só, tá? O que Jesus está dizendo. Jesus agora está contando uma outra parábola que fala sobre o reino. E ele está dizendo que o agricultor, né, ele plantou trigo. Agora, enquanto eles dormiam, um inimigo plantou joio. E agora o joio e o trigo estão crescendo juntos. E só vão ser separados quando estiver pronta a colheita. É isso que Jesus está contando. E ele vai também explicar a parábola do joio. Quando você chega no verso 36, Jesus explica aos seus discípulos a parábola. E ele diz assim: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, mais uma vez aqui, Jesus está dando a interpretação da palavra, dizendo que nesse mundo, o reino de Deus e o reino do maligno caminharão juntos. Eles não são unidos, mas habitarão aqui, estarão presentes nesse mundo. Assim como tem o joio, também tem o trigo. E o reino de Deus ainda não veio para separar o joio do trigo. Portanto, neste mundo, nesta vida, aqui nesse ambiente que nós vivemos, nós temos o reino de Deus na presença do trigo e o reino do maligno na presença do joio. E eles vão habitar o mesmo espaço, eles vão estar no mesmo espaço, né? Mas ainda não é o momento de separar. E isso era intrigante, porque a expectativa era que o reino viria para aniquilar os inimigos. E Jesus está dizendo: não, o reino veio, o reino já está presente, você já vai ter o trigo aqui, mas você ainda vai ter também o joio. Portanto, é importante a gente entender isso. Muita gente olha para o mundo hoje e diz: mas será que Deus está agindo? Será que o reino de Deus realmente está agindo? E Jesus está dizendo: sim, o reino chegou, o reino está presente, o reino está aqui, o reino está agindo redentoramente. Mas ainda, neste mundo, nós vamos conviver com aqueles que o próprio Jesus chama de filhos do maligno, do joio, daqueles que não querem nada com Deus, daqueles que não se interessam pelo reino, muito pelo contrário. São aqueles que atacam o reino, são aqueles que causam dor, são aqueles que causam injustiça, são aqueles que perseguem os que aceitam o reino. É isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus também contou outra parábola. Tá? Ele diz também que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Verso 31. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce,
torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então agora Jesus está dizendo um outro mistério sobre o reino, que o reino é como um grão de mostarda. Na época de Jesus, quando você queria falar de alguma coisa que era insignificante, você dizia, é que nem um grão de mostarda. Então Jesus está pegando essa ideia, dizendo, olha, o reino é como um grão de mostarda. Para muitas pessoas ele é insignificante, ele é pequeno. Ele não veio com esplendor, ele não veio com estrondo, ele não veio com trombetas. Veio na pessoa de um homem que nasceu numa manjedoura. De um homem que vivia na periferia de Jerusalém. É lá que Deus manifestou o seu reino por meio desse Messias. Um Messias que parece insignificante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse reino, ele vai vingar, ele vai crescer, ele vai ser grande. Mas hoje, ele parece um grão de mostarda. Não vem como uma montanha para encher o mundo. Ele vem como um grão de mostarda. Esse era o mistério. Era isso que eles precisavam entender. E é isso que nós, como igreja, precisamos entender. Que o reino de Deus está aqui. Mas o reino, para muitas pessoas, é insignificante. Para muitas pessoas, o reino não é valioso, não é valoroso. Mas para aqueles que ouvem, para aqueles que têm ouvidos para ouvir, o reino é o reino que veio, é o reino que cresce e é um reino que vai se transformar quando Cristo voltar, que vai encher toda a terra. Jesus continua ainda falando sobre parábolas. E ele conta outra parábola no verso 33. Ele diz que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Mais uma vez, Jesus está falando do mistério do reino. Vocês estão aguardando um reino glorioso, majestoso, um reino que vai ser uma grande montanha que vai encher a terra e que vai destruir todos os reinos. Mas eu estou dizendo para vocês que o reino é como um fermento na massa. Quando você coloca o fermento na farinha, o fermento desaparece. Parece que só a farinha é que aparece. Mas Jesus está dizendo que o reino é assim. Parece que ele está sumido. Parece que a farinha tomou conta de tudo. Parece que a massa tomou conta de tudo. Mas, na verdade, o fermento é sutil. O fermento vai fermentando a massa lentamente, transformando tudo lentamente, às vezes de forma invisível. Ninguém percebe, mas quando você vê, a massa ficou fermentada. Então, assim é o reino de Deus. O reino está agindo aqui nesse mundo. O reino está presente neste mundo. Mas são poucas as pessoas que percebem. São poucas as pessoas que entendem a ação do reino de uma forma tão sutil, de uma forma muitas vezes oculta. Porque não é grandiosa, não é glamurosa, não é estrondosa. Mas ele está mudando e fermentando a massa. Olha que interessante. Esses são os mistérios do reino. Primeiro, o reino chegou e pode ser recusado, pode ser resistido. O reino chegou e o reino está aqui, mas aqui também estão o joio e o trigo. O mundo é um mundo caído, quebrado e continua. O pecado ainda está aqui, o sofrimento está aqui, os maldosos continuam agindo. Mas o reino já veio. O reino também é um reino que veio pequeno, parecia insignificante. Mas esse reino vai crescer. Esse reino está crescendo. E esse reino encherá toda a terra. Jesus também diz, olha, vocês estavam esperando um reino estrondoso, mas o reino veio como um fermento na massa, oculto, agindo de forma sutil, mas transformando. Aí Jesus ainda diz outra parábola. Né? E ele vai dizer parábolas que vão
indicar, né, o valor do reino agora, certo? Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Jesus está falando de uma pessoa que encontra um tesouro escondido num campo. De alguma forma ele está trabalhando no campo, talvez ali carpinando o campo, limpando o campo, e ele se depara com um tesouro escondido. E ele então vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, porque aquele tesouro é valioso. E Jesus vai contar uma parábola semelhante. Ele diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então veja, Jesus está dizendo aqui: o reino de Deus é valioso. O reino de Deus é uma riqueza. E o reino de Deus exige de nós exclusividade. Se você reconhece o valor do reino, você vende tudo o que você tem. Você abre mão de tudo para obter o reino. É isso que Jesus está dizendo. Ele está ensinando sobre o reino e dizendo: olha, se você realmente é uma pessoa que sabe o que tem valor na vida, você sabe que o reino de Deus é o maior tesouro, a maior riqueza que você pode ter. E o reino de Deus não pode ser negociado. Você encontrou o reino, você encontrou vida eterna, você encontrou bênçãos eternas, você encontrou um rei eterno. Portanto, não abra mão disso. Segure isso com você como uma grande riqueza. Jesus ainda vai contar mais uma parábola. E ele diz: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. E ele explica: assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Veja, mais uma vez Jesus está falando aqui do mistério. O reino é igual pescadores que puxam para a praia a rede cheia de peixes. E quando essa rede chega na praia, eles vão e com cestos, eles colocam os peixes bons nos cestos, mas os peixes ruins eles jogam fora. E Jesus está dizendo: da mesma forma é o reino. O reino de Deus atrai muita gente, gente de todo tipo. E essas pessoas chegam até o reino. Elas vêm, mas um dia, Jesus diz, um dia, Deus vai separar, né, os justos dos perversos. Mas o reino está aqui. Existem pessoas boas e pessoas ruins na igreja. Pessoas boas e ruins fora da igreja. Jesus já falou isso do joio e do trigo. E nas duas parábolas ele diz: haverá um dia em que vai ter separação. Mas não é agora. Mas esse dia vai chegar. Esse tempo vai chegar. Mas por enquanto, o reino de Deus está aqui. E muitas pessoas, de várias maneiras, com várias motivações, estão participando. Mas um dia Deus vai separar. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês hoje aqui é o mistério do reino. Qual é o mistério? E eu queria dizer para vocês sobre isso. Primeiro, o reino chegou, mas não chegou da forma que as pessoas imaginavam. Não chegou da forma como eles estavam entendendo que chegaria. Uma grande montanha, enchendo toda a terra, eliminando todos os reinos, né? Prevalecendo sobre todos os reinos. Não, o reino veio de uma forma que pode ser resistido. Tem solo bom e tem solo ruim. O reino veio
mas não eliminou o joio continua. O reino veio, mas ele veio oculto, assim como um fermento na massa. O reino chegou e ele é valioso, ele é importante, ele é uma riqueza. E se você entender isso, você vai abandonar todas as outras coisas para ter o reino, para entrar no reino, para ficar no reino, para você poder obter as bênçãos espirituais eternas do reino de Deus. Jesus está dizendo isso. Olha, há muita gente, de diversas formas e diversas maneiras, com muitas motivações, boas e ruins no reino. Mas um dia os anjos virão e vão separar o joio do trigo, vão separar os perversos dos justos. Nesse dia, que é no retorno de Cristo Jesus, aí sim, o reino virá com poder, com grande glória, para eliminar todos os outros, para eliminar todo o mal, para eliminar todos os perversos, para tirar daqui da terra todos aqueles que se opõem contra Deus, que se opõem a Cristo. Sim, haverá um dia em que o reino voltará, em que Cristo voltará como um rei glorioso, como um rei majestoso, como um rei que virá com grande poder e grande glória e destruirá os demais reinos. Mas enquanto isso não acontecer, nós aqui estamos na oportunidade de viver no reino, de presenciar o reino, de viver as bênçãos do reino aqui, agora. Porque o reino já veio, o reino já chegou, mas ainda não veio e não chegou de uma forma tão estrondosa, tão poderosa, como ele ainda virá na segunda vinda de Cristo Jesus. Quando estivermos aqui, estamos vivendo na expectativa do retorno de Cristo. Por isso que o livro de Apocalipse termina dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a expectativa da noiva de Cristo, da igreja de Cristo, daqueles que servem a Cristo, daqueles que estão submissos à vontade de Cristo. Eles oram dizendo: vem, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Aqui, na terra, a vontade de Deus está sendo feita por aqueles que se submetem à autoridade, à soberania e ao governo de Deus. Mas um dia, como diz o apóstolo Paulo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia sim, quando ele vier em majestade e glória, todos se curvarão diante dele. Mas hoje ele te convida, ele me convida, para que voluntariamente, sem resistência, com um coração submisso, com um coração convertido e arrependido, a gente possa ir até ele, ouvir as suas palavras, ouvir o que ele tem para nos dizer. Hoje somos convidados para que Cristo reine em nós, reine na nossa vida, que ele nos governe, que ele nos dirija, que ele nos oriente, que ele nos diga qual caminho a seguir, que ele nos diga qual verdade crer, porque é isso que significa entrar no reino de Deus. Amém? Que Deus possa continuar falando no seu coração. Você pode ler o capítulo 13 de Mateus. Tem muita coisa aí que você pode aprender nas parábolas de Jesus. Tem muita coisa aí que você pode conhecer por meio dos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado por meio de Cristo Jesus. Cremos e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Recebemos a Cristo como o Rei Messias, aquele que veio para inaugurar o reino, para trazer o reino, aquele que nos abençoa com bênçãos espirituais, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos perdoa, aquele que nos redime, aquele que nos liberta do mal. Nós cremos, Pai, e reconhecemos que somos pecadores e
precisamos do Senhor na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a entendermos mais e mais sobre o Teu reino. Nos ajuda a compreendermos o Teu reino. Que o nosso coração seja terra produtiva, que a Tua palavra encontre no nosso coração espaço para crescer e frutificar. Senhor, que a gente possa viver aqui, dando um bom testemunho do Senhor. Né? Que a gente possa compreender que esse mundo ainda é mau, que esse mundo ainda é cheio de perversidade, de injustiça, que esse mundo ainda tem gente maligna, tem gente ruim, mas isso não significa que o Senhor está parado, que o Senhor está imobilizado, mas sim que o Teu reino está aqui, que o Teu reino está agindo, como uma pequena semente de mostarda, mas ele está crescendo, como o fermento na massa que não se percebe, mas ele está fermentando, como um grande tesouro que a gente encontra, Pai, como a pérola preciosa. Nos ajuda, Pai, a valorizar o Teu reino, nos ajuda a abrirmos mão daquilo que o Senhor pede, para que a gente possa desfrutar de todas as bênçãos espirituais, Pai. Que o nosso coração busque em primeiro lugar o Teu reino e a Tua vontade. Porque sabemos que se assim fizermos, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai querido, amado e santo, muito obrigado por Jesus ter vindo aqui, inaugurado o reino e nos chamado, nos convidado para fazer parte desse reino glorioso, desse reino que é eterno, desse reino que já veio, mas desse reino que ainda virá de uma forma plena e completa na vinda de Cristo. O que nós pedimos, Pai, é que o Senhor nos ajude, que a gente esteja preparado para esse dia, que de fato o nosso coração esteja realmente convertido, para que a gente possa receber esse dia maravilhoso e glorioso com uma grande bênção, uma grande festa para todos nós, Pai. Porque eu sei que é neste dia que o Senhor vai, então, reinar sobre tudo, reinar sobre todos, que o Senhor vai estabelecer definitivamente e eternamente o Teu reino neste mundo. E aqui, Pai, aqui neste mundo, esse mundo, como diz a Tua palavra, estará cheio da glória do Senhor. Obrigado, Pai, por essa bendita esperança. E oramos e dizemos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você possa compreender mais e mais o reino de Deus, que você possa participar ativamente desse reino, proclamar o reino, anunciar o reino e viver como comunidade do reino. É essa a minha oração sobre você e a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e te livre de todo mal. Amém? Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe. Compartilhe com quem você quiser, porque essa palavra é uma palavra que vai fazer bem para todos aqueles que têm ouvido para ouvir e que têm olhos para ver. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.